Você já sentiu que mesmo fazendo tudo certo, algo dentro de você continua fora do lugar? Já olhou para a sua vida e percebeu que por mais que esteja cercado de pessoas, planos e conquistas, a sua alma ainda grita por algo que você não consegue explicar? Há um vazio que ninguém vê, mas que te acompanha nas madrugadas silenciosas. Você ora, lê a Bíblia, vai à igreja, mas lá no fundo sabe que falta algo, como se estivesse vivendo uma fé parcial, como se estivesse servindo a Deus com os lábios, mas com o coração fragmentado. É como andar numa estrada que parece certa, mas não leva a lugar nenhum. Os dias passam, mas por dentro parece que o tempo está parado. Tudo em volta segue girando, família, contas, trabalho, promessas, e você continua esperando por algo que não chega. É como se estivesse preso num ciclo invisível, tentando preencher a alma com aquilo que só Deus pode ocupar. Mas e se eu te dissesse que esse incômodo não é um erro? É um chamado. Existe uma chave espiritual escondida à vista de todos, uma prática esquecida, uma verdade que está nas Escrituras, mas que poucos ousam aplicar com profundidade. E é isso que talvez esteja te faltando. Algo que não é mais uma oração superficial, nem uma promessa vazia de domingo. É uma entrega, um gesto que, quando verdadeiro, muda tudo ao redor, mesmo que nada fora tenha mudado. A maioria das pessoas vive colocando Deus no topo da lista, mas Deus nunca pediu isso. Ele não quer o primeiro lugar na sua agenda, ele quer ser o centro da sua existência. Não o começo do seu dia, mas a razão de cada respiração. Existe uma diferença entre convidar Deus para a sua rotina e construir sua rotina a partir dele. E é nessa diferença que está a resposta para o vazio que você sente. Hoje, neste vídeo, você vai descobrir uma direção esquecida. Não é teoria, é vida. É a senha para uma paz que não depende das circunstâncias. E se você assistir até o final, pode ter certeza, algo dentro de você vai ser realinhado. E essa noite, quando fechar os olhos, sua alma vai saber finalmente que está no lugar certo. Porque quando você coloca Deus no centro, tudo ao redor começa a se alinhar. Neste vídeo, você vai ser guiado por uma jornada espiritual, onde cada palavra carrega um convite à transformação. Vamos juntos entender de forma clara e prática o que realmente significa colocar Deus em primeiro lugar. Não apenas no discurso, mas nas escolhas diárias, nos silêncios, nas decisões difíceis. Você vai ouvir histórias bíblicas que vão ecoar no seu coração como respostas para dilemas que talvez ninguém saiba que você enfrenta. Ao longo do caminho, revelações profundas vão surgir, verdades que estavam aí o tempo todo esperando apenas que você as enxergasse com os olhos da fé. Cada bloco desse conteúdo foi pensado para reacender algo dentro de você que talvez o tempo tenha apagado. E enquanto avançamos, você vai perceber que não está aqui por acaso. Há uma razão para este momento, e essa razão pode mudar a forma como você ouve a voz de Deus a partir de hoje. Você já reparou como o tempo parece escapar pelos dedos, como os dias voam, as tarefas se acumulam, as exigências crescem, e Deus vai ficando para depois. Vivemos em uma era de distrações silenciosas. Elas não gritam, mas sussurram. Você pode orar depois, agora não dá. E sem perceber, vamos cedendo, vamos nos afastando do lugar secreto. E quando menos esperamos, nosso espírito está ressecado, nosso coração ansioso, nossa fé silenciosamente fraca. Não é falta de crença, é falta de prioridade. A Bíblia nos alerta com precisão, porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Mateus 6:21. Se o nosso tempo, atenção e energia estão completamente voltados para as coisas deste mundo, então é lá que está nosso coração. E se o coração está no mundo, como Deus poderá governar nossa vida? O coração não divide trono. Ou Deus reina, ou algo mais está ocupando esse lugar. O rei Saul foi ungido, escolhido, chamado, mas no momento de obedecer a Deus, preferiu agradar ao povo, trocou a direção divina pela pressão humana e com isso perdeu o favor. Ele não perdeu uma guerra,
perdeu o trono espiritual, porque ignorou o princípio obedecer é melhor do que sacrificar. Enquanto isso, Daniel, mesmo sob ameaça de morte, manteve sua rotina de oração 3 vezes ao dia, janelas abertas, rosto voltado para Jerusalém. Não importava o decreto, nem a opinião dos outros. Para ele, Deus estava em primeiro lugar, e não havia negociação possível. Colocar Deus em primeiro lugar não é um jargão bonito, é uma proteção, é uma aliança. Quando ele não é a prioridade, abrimos brechas, ficamos vulneráveis a decisões precipitadas, a vozes confusas, a ciladas espirituais. A paz some, o discernimento falha, e o silêncio de Deus começa a parecer abandono, quando na verdade é reflexo da negligência. Na prática, o primeiro passo é simples: reposicione sua agenda. Deus não quer o tempo que sobra. Ele quer o primeiro pensamento da manhã, o centro da decisão, o motivo do descanso, o filtro das palavras. Pare por um momento e pense. O que tem ocupado o trono da sua atenção? Sua rotina revela suas prioridades. E se Deus não aparece nela, talvez seja a hora de reconstruir esse altar. Imagine sua vida como uma casa com muitos cômodos. Deus não quer ser uma visita na sala de estar. Ele quer as chaves, quer morar, quer dirigir cada passo. E quando ele governa tudo, se alinha até aquilo que parecia impossível. Se essa mensagem de Deus está falando com você de uma forma especial, talvez seja porque Deus queria que justamente hoje você escutasse isso. Não ignore esse toque no seu coração. Se você sentiu algo, escreva nos comentários Amém. Às vezes, uma simples palavra é o início de uma grande mudança. Quantas vezes você já se pegou vivendo no automático? Levanta, faz o que tem que ser feito, responde o que precisa ser respondido, mas por dentro tudo parece desligado. É como se a alma estivesse andando, mas sem direção. O corpo continua, mas o espírito está cansado. Não é uma dor visível, não sangra, mas pesa. Um peso que ninguém entende, que nem sempre dá para explicar. Só quem sente sabe. É a sensação de estar longe mesmo estando perto das coisas de Deus. Está na igreja, está orando, está lendo a Bíblia, mas o coração não está mais lá. Algo se perdeu no caminho. Foi isso que Davi sentiu quando escreveu: Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Salmos 42:5. Ele era um homem segundo o coração de Deus, alguém que conhecia a presença, que sabia o que era caminhar guiado pelo Espírito. Mas mesmo assim, teve momentos em que sua alma se sentiu abatida, confusa, sem força. E o mais poderoso dessa passagem é que Davi não esconde essa dor. Ele conversa com ela. Ele olha para dentro de si e tenta entender por que sua alma se distanciou daquilo que dá sentido à vida. A alma foi criada para Deus. Quando ela não está conectada com o Criador, ela se perturba, se desorganiza. E é exatamente isso que muitos estão vivendo hoje, vidas aparentemente normais, mas com o espírito em silêncio, corações funcionando, mas sem pulsar por algo eterno. A alma, quando não é guiada pelo céu, se desorienta. É como uma bússola quebrada, gira, gira, mas nunca aponta para o norte. Colocar Deus em primeiro lugar é devolver à alma o que ela perdeu direção. É parar de andar em círculos e começar a seguir um caminho que tem propósito. Na prática, isso começa com sinceridade. É preciso parar e admitir: Senhor, eu estou aqui, mas não estou mais te sentindo. É preciso criar espaços de silêncio, onde a alma possa falar e Deus possa responder. Isso pode ser feito de manhã, antes de tudo começar. Pode ser naquele momento entre o café e o compromisso. Pode ser no silêncio da madrugada. Mas precisa acontecer, porque só quem dá prioridade à presença encontra paz verdadeira. Imagine uma casa onde a luz vai se apagando, cômodo por cômodo. Primeiro a sala, depois o quarto, depois o corredor, até que tudo vira escuridão. Assim é a alma que vai deixando de buscar a presença. Mas hoje pode ser o momento de acender a luz novamente. E a primeira lâmpada que se acende é aquela sinceridade do desejo de voltar, do anseio por recomeçar.
Se esta palavra está despertando em você um desejo profundo de ouvi-lo, comente agora mesmo: fala comigo, Senhor. Escreva como uma oração aberta uma porta de fé. E, por favor, deixe o seu like neste vídeo. Você estará ajudando para que mais pessoas aprendam a reconhecer a voz do Mestre. Você já percebeu como estamos sempre tentando dar conta de tudo? São tantas tarefas, compromissos, pressões, que às vezes não sobra nenhum minuto de silêncio para ouvir a própria alma. A rotina vira uma avalanche, e quando olhamos ao redor, percebemos que estamos servindo a tudo, menos ao essencial. O coração se dispersa, e Deus, que deveria estar no centro, acaba sendo empurrado para as laterais da nossa vida. A verdade é dura, mas libertadora. Nem toda ocupação é sinal de prioridade espiritual. Às vezes, o que nos mantém ocupados é justamente o que está nos afastando da presença de Deus. Foi exatamente isso que aconteceu com Marta. Ela estava fazendo o que parecia certo, servindo, preparando, correndo para organizar tudo. Mas no meio da correria, ela perdeu o foco do que realmente importava. Enquanto isso, sua irmã Maria escolheu parar, escolheu se assentar, escolheu ouvir. E Jesus disse algo que ecoa até hoje: mas uma só coisa é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Lucas 10:42. Essa frase revela um segredo espiritual profundo. Há momentos em que parar é mais poderoso do que fazer. Há uma escolha que Deus honra, e ela começa no lugar da rendição. Colocar Deus em primeiro lugar exige coragem para dizer não ao excesso. É entender que estar ocupado não é o mesmo que estar alinhado com o céu. O Espírito Santo nos chama para uma pausa que não é improdutiva, é restauradora. É nessa pausa que ouvimos instruções, recebemos cura, somos realinhados. Comece separando um tempo só seu e de Deus, um lugar de encontro. Não espere ter tempo sobrando. O sagrado nunca ocupa sobras, ele exige prioridade. Imagine um músico afinando um instrumento. Se ele tocar sem parar para afinar o som, sairá distorcido, mesmo com toda a técnica. A vida espiritual é igual. Você pode estar fazendo tudo certo aos olhos humanos, mas se não parar para se alinhar com a presença de Deus, algo sempre vai soar fora do tom. É por isso que Maria, ao sentar-se aos pés de Jesus, encontrou algo que não poderia ser tirado dela: presença, direção, paz. Quantas vezes você já trocou a presença pela produtividade? Já tentou resolver tudo antes de se render à voz de Deus? Talvez hoje seja o momento de fazer essa escolha de novo. A boa parte ainda está disponível. Ela não está nos resultados, está na rendição. E quando escolhemos essa parte, ela se torna eterna. Se essa palavra te despertou para voltar a ouvir, antes de fazer, escreva nos comentários: eu escolho a boa parte. Essa frase pode ser mais do que um comentário, pode ser sua decisão espiritual de hoje. E se essa mensagem tocou seu coração, deixe também o seu like. Isso ajuda essa palavra a alcançar outros corações que também precisam fazer essa escolha. Tem horas que a vida faz tanto barulho que fica quase impossível ouvir o que realmente importa. São vozes por todos os lados, gente pedindo sua atenção, compromissos gritando, prazos, distrações que parecem inofensivas, mas vão empurrando sua alma para longe do silêncio. E no meio disso tudo, a voz de Deus se torna sutil demais para ser notada. O coração até quer ouvir, mas não consegue. É como tentar escutar uma canção suave no meio de uma tempestade. A verdade é que não é Deus que parou de falar, é o mundo que ficou barulhento demais. Foi assim com Elias. Ele estava exausto, com medo, se sentindo sozinho, sem direção. E Deus o levou para um monte. Ali, Elias viu um vento forte que despedaçava as pedras, depois um terremoto, depois fogo. Mas em nenhum desses sinais poderosos Deus estava presente. A Bíblia diz: e depois do fogo, uma voz mansa e delicada. 1 Reis 19:12. Não era no espetáculo que Deus estava, era no sussurro, era no silêncio.
E foi ali que Elias encontrou o que realmente precisava: direção, consolo, renovação. Hoje muitos estão como Elias, sobrecarregados, confusos, querendo ouvir, mas sem conseguir. Colocar Deus em primeiro lugar exige que criemos espaço para o sussurro. E isso começa com uma decisão: silenciar o exterior para ouvir o interior. O Espírito Santo não compete com o barulho, ele fala com mansidão e só escuta quem está disposto a parar. Na prática, isso significa reservar momentos de total silêncio, desligar o celular, ficar longe das notificações, respirar fundo, falar menos, ouvir mais. Ler a palavra, não como quem quer terminar um capítulo, mas como quem busca uma resposta. É transformar momentos comuns em encontros. Aquela caminhada até o ponto de ônibus pode ser um altar. A cozinha vazia pode ser o lugar do encontro. O silêncio da noite pode ser a sala onde Deus sussurra ao seu espírito. A alma que vive conectada demais ao mundo perde a sintonia com o céu. E é por isso que tanta gente vive insegura, tomada pela ansiedade, perdida no meio de tantas opiniões. Mas quando Deus fala, tudo dentro se reorganiza. A paz volta, a fé se fortalece, as decisões ficam mais claras. Porque a voz dele não só instrui, ela cura, ela alinha, ela transforma. Se você sente que precisa ouvir a voz de Deus de novo, se o barulho à sua volta tem abafado o sussurro do céu, comente agora: quero ouvir tua voz. Isso pode ser mais do que um comentário, pode ser um grito da sua alma, pedindo para voltar a escutar o que realmente importa. Se você está aqui até agora, é porque Deus está falando com você. Ele quer fazer algo novo em sua vida, mas é importante que você esteja disposto a abrir o seu coração e buscar a sua presença. Por isso, no final deste vídeo, vamos orar juntos. Será uma oração poderosa feita para te ajudar a enfrentar os ataques espirituais e renovar a sua força na jornada. Então fique comigo até o final, porque você não vai querer perder esse momento de conexão com Deus. Às vezes, o que mais machuca não é a dor física, mas o tempo que ela dura. O cansaço de tentar de tudo, de buscar em tantos lugares, de acreditar que agora vai dar certo, e nada muda. A alma vai se quebrando aos poucos, perdendo cor, fé e esperança. Foi assim com a mulher do fluxo de sangue. 12 anos sofrendo. 12 anos sendo rejeitada, ignorada, sangrando por dentro e por fora. Ela tentou tudo. Procurou os melhores recursos da época, gastou tudo o que tinha com médicos, mas nenhum deles conseguiu oferecer o que só o céu pode liberar. Até que ela ouviu falar de Jesus. E naquele momento, uma decisão foi tomada. Se eu tão somente tocar nas suas vestes, ficarei curada. Marcos 5, 28. Esse versículo não é apenas sobre um toque, é sobre prioridade. Depois de colocar tantas soluções humanas na frente, ela finalmente entendeu. Jesus não pode ser a última opção, ele precisa ser a primeira. Não o plano B, o plano A, o único plano que realmente traz vida. Colocar Deus em primeiro lugar cura não apenas o corpo, mas a alma, porque o toque que cura não é o físico, é o espiritual. A mulher não pediu atenção, não chamou Jesus, ela apenas se esgueirou por entre a multidão com fé suficiente para crer que um simples toque seria suficiente. E foi. Naquele instante Jesus parou, sentiu sair poder dele. Porque onde há prioridade, há resposta. No nosso dia a dia, isso se traduz em decisões simples, mas profundas. É escolher começar o dia buscando a presença antes de buscar as redes sociais. É entregar uma dor a Deus antes de correr atrás de conselhos humanos. É confiar que o toque dele ainda está disponível, ainda é suficiente, ainda cura. Não importa quanto tempo você esteja carregando essa dor, quando você coloca Deus no centro, ele restaura até as feridas mais antigas. Imagine sua alma como um jardim abandonado. O solo está seco, as folhas caídas, e tudo parece sem vida. Mas quando você entrega esse terreno a Deus, ele começa a regar. Não com pressa, mas com constância. E logo onde havia só cinzas, nasce vida. Porque a prioridade do céu é restaurar o que o tempo destruiu.
Agora declare nos comentários: Senhor, recebo teus ensinamentos. Escreva como um ato espiritual de entrega. E deixe seu like para que mais pessoas encontrem esta paz sobrenatural que vem de Deus. Existem momentos em que tudo ao nosso redor parece estéril. Os caminhos que antes eram cheios de movimento se tornam vazios e o coração começa a se perguntar se foi esquecido. É como estar em um deserto, nada floresce, o silêncio pesa, a solidão aperta. Mas o que muitos não percebem é que o deserto não é a ausência de Deus. Muitas vezes, é o palco onde ele fala mais claramente. Quando tudo o que distraía é retirado, sobra espaço para a voz dele ecoar de forma profunda. Moisés viveu isso. Ele saiu do palácio do Egito, lugar de poder, status e influência, e foi parar no meio do deserto. Por 40 anos ficou escondido dos olhos do mundo, cuidando de ovelhas que não eram suas, vivendo longe de tudo o que um dia acreditou ser seu futuro. Poderia parecer o fim, mas era só o começo. Foi ali, em meio ao silêncio do deserto, que Deus o encontrou. A sarça queimava e não se consumia, e a voz quebrou o silêncio. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Êxodo 3, 5. O deserto virou altar. O chão seco virou território sagrado. Esse versículo revela algo profundo às vezes. Deus precisa nos tirar de tudo que nos fazia sentir fortes, para nos mostrar onde está a verdadeira força. Quando Deus quer ser o primeiro em nossa vida, Ele permite que certas coisas sejam retiradas. Não para nos punir, mas para nos preparar. Moisés não teria ouvido aquela voz no palácio. Ele precisava do silêncio do deserto para escutar o chamado do céu. Na vida real, o deserto pode ser um luto, uma perda inesperada, um afastamento, um tempo de portas fechadas. Mas e se esse lugar de aparente escassez for justamente o local onde Deus está preparando o reencontro com você? Quando tudo em volta para o coração finalmente ouve. É nesse espaço que o Espírito Santo nos ensina a tirar as sandálias, a abandonar o orgulho, o controle, as velhas fórmulas, e a nos prostrar diante de uma nova direção. Deus nos chama para reconhecer que até o chão do deserto pode se tornar santo quando Ele está presente. E quando Ele se torna o primeiro, tudo muda. Não imediatamente do lado de fora, mas dentro, no íntimo, no invisível. A alma entende que não está perdida, está sendo redirecionada. Se essa mensagem já está tocando seu coração, saiba que não foi por acaso. Deus fala conosco de várias formas. E se você sentiu essa palavra viva em sua vida, já é um sinal de que Ele está agindo. Agora você tem a oportunidade de retribuir essa bênção. Quando você curte, se inscreve e ativa o sininho, essa mensagem alcança mais vidas que também precisam desse toque de Deus. Vamos juntos espalhar essa corrente de fé e esperança. Deixe seu like, inscreva-se e ative as notificações para fazer parte dessa missão. Existe um tipo de solidão que nenhuma multidão consegue curar, uma falta que nenhum sucesso pode preencher. Você pode estar rodeado de gente, envolvido em 1000 tarefas, com tudo aparentemente no lugar, mas ainda assim sentir um silêncio lá dentro. Um espaço vazio, uma ausência sutil, mas profunda. Esse espaço tem nome, é o lugar reservado para a presença de Deus. E não importa o quanto você tente substituí-lo com coisas boas, nada vai se encaixar ali exceto Ele. Jesus deixou isso claro em uma das passagens mais íntimas das Escrituras. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e cearei com ele, e ele comigo. Apocalipse 3, 20. Não é um chamado para um culto, para uma cerimônia, ou para uma obrigação religiosa. É um convite para um relacionamento, para intimidade, para comunhão. É o próprio Cristo dizendo: eu quero estar com você, não por alguns minutos, mas todos os dias, não como visitante, mas como morador do seu coração. Colocar Deus em primeiro lugar é mais do que rezar ao acordar ou ir à igreja no domingo. É viver como quem abriu a porta e permitiu que Ele se sentasse à mesa todos os dias.
É andar com ele no caminho, conversar com ele em meio à rotina, convidá-lo a participar das decisões, dos silêncios, das dores e das alegrias. Quando Jesus fala em cear, ele está usando a linguagem da comunhão profunda, da partilha, da presença contínua no cotidiano. Isso pode começar com gestos simples: acordar e, antes de qualquer coisa, dizer: "Bom dia, Senhor". Perguntar a ele antes de decidir, silenciar para escutar, abrir a Bíblia, como quem abre um presente, trocar uma opinião por uma oração, manter a porta do coração sempre entreaberta para que ele nunca precise bater mais de uma vez. E o mais bonito é que ele não força a entrada. Ele bate, ele espera, ele respeita o tempo, mas ele continua ali. Imagine sua alma como uma casa. Você pode limpá-la, decorá-la, deixar tudo organizado, mas se estiver vazia, o silêncio vai ecoar nos cômodos. Agora imagine essa mesma casa com Jesus, sentado à mesa, conversando, rindo, chorando com você, acolhendo, ensinando. Isso é intimidade. Isso é colocar Deus em primeiro lugar, não apenas no discurso, mas na convivência. Este vídeo chegou até você no momento certo, trazendo uma palavra que pode transformar vidas, começando pela sua e pela de quem está em seu coração. Agora quero te convidar a escrever nos comentários o nome de alguém especial que precisa de oração. Pode ser um familiar, um amigo, ou até mesmo aquela pessoa que veio à sua mente enquanto assistia. Ao deixar esse nome aqui nos comentários, você se junta a uma poderosa corrente de fé, onde cada pedido é apresentado a Deus com amor e confiança. Este é o seu momento de fazer parte de algo maior, porque eu creio que juntos veremos milagres acontecendo. Existem momentos em que Deus testa não o que temos, mas o lugar que Ele ocupa dentro de nós. São provas que não envolvem força, mas confiança. E foi exatamente isso que aconteceu com Abraão. Depois de anos esperando por um filho, depois de ter visto a promessa se cumprir em Isaque, Deus fez um pedido que humanamente parecia absurdo: sacrificar o próprio filho. O mesmo filho que representava o futuro, a continuidade, o sonho realizado. O mesmo filho que havia sido gerado pelo milagre. E mesmo sem entender, Abraão obedeceu. Ele subiu o monte e preparou o altar. Amou a Deus mais do que aquilo que Deus havia lhe dado. E quando levantou o cutelo, o céu o interrompeu. Deus viu o coração e disse: "Agora sei que temes a Deus, porque não me negaste o teu filho, o teu único filho." Gênesis 22, 12. Essa frase é o ápice da confiança, o ponto em que a fé deixa de ser teoria e se torna entrega. Quando Deus é colocado acima de tudo, até mesmo daquilo que mais amamos, Ele muda tudo ao nosso redor. Colocar Deus em primeiro lugar não é apenas uma escolha de palavras, é uma escolha de posicionamento. É confiar que mesmo quando não faz sentido, Ele sabe o que está fazendo. É entregar não só o que dói, mas também o que mais valorizamos. É dizer: "Senhor, tudo o que tenho veio de Ti, e nada disso faz sentido sem Tua presença." E é nesse lugar de rendição total que o impossível se curva, que o improvável se torna caminho, que o céu responde. No dia a dia, isso pode significar abrir mão de um plano que não tem paz. Pode ser escolher a verdade quando a mentira parece mais conveniente. Pode ser continuar acreditando mesmo quando todos ao redor já desistiram. Porque fé não é sentimento, é decisão. E a decisão de colocar Deus em primeiro muda a atmosfera, muda os resultados, muda você. Pense em uma casa construída sobre areia. Ela até se mantém de pé por um tempo, mas basta a chuva, basta o vento para que tudo desmorone. Agora pense em uma casa construída sobre a rocha, firmada, alicerçada, inabalável. Essa é a vida que tem Deus no centro. Não é ausência de tempestade, é garantia de permanência. É viver sabendo que aconteça o que acontecer, Deus está no comando. E quando Ele governa, tudo ao redor se alinha. Nada acontece por acaso. Esta mensagem pode ser a resposta que você tanto busca em oração. Fique até o final, pois Deus tem algo especial para falar ao seu coração. Ainda temos revelações importantes neste vídeo, e em breve faremos juntos
uma oração que pode transformar sua caminhada espiritual. Fique comigo, algo poderoso está prestes a acontecer. Existem dias em que tudo parece desorganizado. As vozes se confundem, os caminhos se multiplicam, e nenhum deles parece certo. O coração se aperta, o medo começa a se instalar, e por dentro surge aquela pergunta: o que eu faço agora? Nessas horas, o impulso humano é reagir, correr, tentar resolver com a própria força. Mas é justamente nesse momento que a fé mais madura aprende a parar, a silenciar e a fazer o que parece contraditório, buscar primeiro ouvir, antes de agir, esperar, antes de decidir. Josafá viveu exatamente essa experiência. Ele era rei de Judá quando soube que um grande exército vinha contra ele. O texto diz que ele teve medo, mas em vez de se desesperar, tomou uma decisão que mudou tudo. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor. 2 Crônicas 23. Ele não saiu formando alianças ou preparando armas. Ele reuniu o povo para orar, para jejuar, para buscar direção. E a resposta de Deus foi clara, poderosa e completamente fora da lógica humana. Não temais nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. 2 Crônicas 20:15. Esse versículo é mais do que conforto, é estratégia. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, deixamos de lutar guerras erradas. Descobrimos que há batalhas que não são nossas, que há decisões que não precisam ser tomadas às pressas, que há direções que só vêm quando o coração se aquieta. Josafá venceu não porque era forte, mas porque soube a quem entregar a luta. E essa é uma das marcas mais profundas de uma fé madura, saber que muitas vezes a resposta mais poderosa é esperar. No cotidiano, isso significa não se precipitar diante do medo, é parar e perguntar: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? É jejuar por uma decisão importante, é buscar conselho espiritual, antes de seguir a opinião da maioria, é entender que a oração não é o último recurso, é o primeiro passo. E quando essa postura se torna hábito, a direção divina se torna estilo de vida. Pense numa bússola. Ela só aponta o norte quando está estável. Se você a sacode, ela perde o rumo. O mesmo acontece com o coração. Enquanto estiver ansioso, agitado, tomado pela pressa, será quase impossível perceber a direção de Deus. Mas quando você silencia, ora, entrega a agulha, se alinha, e Deus fala. Não no tumulto, mas na quietude, não na correria, mas na confiança. Josafá terminou aquele dia sem levantar uma espada, mas com vitória completa. Porque quando Deus guia até o caos, se organiza até a guerra, vira louvor até o impossível, se curva à obediência. E essa é a força de quem coloca Deus no lugar certo. Não precisa saber todos os passos, só precisa seguir a voz. E essa voz sempre conduz para um final, que glorifica o nome do Senhor. Algumas dores não gritam. Elas ficam guardadas onde ninguém vê, ocupando espaços silenciosos da alma. Vão se acumulando com o tempo palavras não ditas, orações não respondidas, comparações injustas, expectativas frustradas. São feridas invisíveis, mas reais. E muitas vezes quem carrega esse tipo de dor tenta se distrair, se ocupar, fingir que está tudo bem. Mas chega uma hora em que o coração não aguenta mais fingir. Foi exatamente assim com Ana. Ela não conseguia ter filhos, e naquela época isso era visto como um sinal de vergonha, uma maldição. Para piorar, convivia com as provocações constantes de Penina, outra mulher de seu marido, que a humilhava todos os dias. Ana poderia ter se revoltado, poderia ter endurecido o coração, poderia ter se calado para sempre, mas ela fez algo que mudou sua história. Entrou no templo, se derramou diante do altar e entregou tudo a Deus. E é nesse ponto que algo surpreendente acontece. A Bíblia mostra que sua mudança não veio no dia em que recebeu a bênção, mas no dia em que entregou a dor. Seu coração foi curado, antes mesmo de seu ventre ser restaurado. Ela se levantou daquele momento diferente, aliviada, restaurada, viva.
Por isso, quando o milagre chegou, ela pôde cantar com autoridade: "O meu coração se regozija no Senhor." 1 Samuel 2:1. Ana entendeu que a verdadeira cura da alma não está na resposta visível, mas na rendição interior. Quando Deus ocupa o trono, a dor perde o domínio. Essa história revela algo poderoso sobre colocar Deus em primeiro lugar. Não é fazer dele um meio para conseguir o que queremos, é reconhecê-lo como o próprio fim. Ana não buscou Deus apenas por um filho. Ela decidiu entregá-lo a Deus antes mesmo de recebê-lo. Essa é a essência da prioridade espiritual. Saber que a presença de Deus vale mais do que qualquer resultado. No dia a dia, isso se traduz em decisões simples, mas profundas. É orar não só para pedir, mas para se entregar. É confessar a dor ao Senhor com sinceridade. É escolher adorar mesmo quando o coração ainda está ferido. E principalmente é não condicionar a fé às circunstâncias. Quando colocamos Deus acima da resposta, a resposta já não nos controla mais. A cura começa a brotar no espírito. Imagine uma sala escura, onde você está tateando procurando por algo, mas quando finalmente acende a luz, percebe que aquilo que tanto buscava não estava do lado de fora, estava dentro. Foi a entrega que acendeu essa luz, foi a rendição que curou. Ana nos ensina que a alma começa a se levantar quando o coração se ajoelha, e esse gesto tão simples pode mudar tudo. Essa palavra não veio à toa até você. Deus tem formas surpreendentes de alcançar o nosso coração mesmo nos detalhes. Se isso tocou sua alma, digite: "Eu confio em Deus" nos comentários. Que esse seja o seu ato de fé hoje para Deus mesmo em silêncio. Há momentos em que a alma se sente seca. Não é tristeza comum, nem apenas cansaço emocional. É como se algo lá dentro estivesse adormecido. A oração já não flui como antes, o louvor parece distante, e a presença de Deus, embora você saiba que está ali, parece inalcançável. É como atravessar um vale onde não há som, cor ou vida. Um lugar onde tudo que um dia floresceu agora parece só lembrança. Mas a verdade é que mesmo nos dias mais áridos, Deus continua sendo o Deus do recomeço. Foi assim na visão de Ezequiel. Deus o levou a um vale cheio de ossos. E não eram apenas ossos, eram ossos secos, espalhados, desconectados, esquecidos. Era a imagem perfeita de uma vida sem fôlego espiritual. Mas ali naquele cenário de morte, Deus liberou uma promessa: "Farei entrar em vós o Espírito, e vivereis." Ezequiel 37:5. E é isso que Deus ainda faz. Ele sopra, Ele reconstrói, Ele restaura. Porque nenhuma alma está seca demais para o sopro do Espírito Santo. Essa visão é uma metáfora poderosa sobre o estado do nosso coração quando nos afastamos da fonte. Vivemos tentando resolver tudo com as próprias mãos. Carregamos pesos que Deus nunca nos mandou carregar. Nos distraímos com tantas vozes que esquecemos como soa a voz do céu. E aos poucos, sem perceber, vamos nos desconectando. O resultado: secura. A fé fica frágil. A esperança enfraquece e o espírito adormece. Mas Deus não desiste de quem está caído. Ele entra no vale. Ele chama de volta à vida. Colocar Deus em primeiro lugar nesse contexto é fazer o movimento inverso ao da secura. É voltar à fonte, é se permitir ser reconstruído de dentro para fora. É abrir mão da aparência de força e admitir: "Senhor, eu preciso do teu sopro." E isso pode começar agora. Pode ser na oração mais simples, no louvor sussurrado, entre lágrimas na leitura da palavra, com o coração aberto. Quando você se reconecta com a presença, o vale começa a se transformar, os ossos começam a se unir, o fôlego volta, e onde havia morte nasce vida outra vez. Pense no coração como um campo. Ele pode estar duro pelo tempo seco, pelas feridas, esquecido pelos descuidos. Mas a chuva certa pode mudar tudo. O Espírito Santo é essa chuva. Ele rega onde ninguém mais pode tocar, ele restaura o que ninguém mais consegue ver. E quando ele sopra, o que estava morto se levanta, não como era antes, mas melhor, renovado, fortalecido, vivo.
Se você está aqui, é porque Deus permitiu. E eu creio que Ele quer te revelar algo hoje. Não saia desse vídeo antes de receber essa palavra poderosa para a sua vida. Ainda temos um caminho de fé pela frente. E no final, uma oração especial para reacender o fogo do céu dentro de você. Permaneça porque Deus ainda está soprando algo dentro de você. Sente que o tempo está se acelerando, que os dias estão passando mais rápido, que o mal tem sido exaltado e o bem silenciado, que valores eternos estão sendo esquecidos, trocados por distrações passageiras. E é exatamente por isso que Deus está levantando pessoas com ouvidos espirituais. Gente que não vive para se adaptar ao sistema, mas para ser voz no meio do ruído, ser presença no meio da ausência, ser resposta no meio do desespero. Há um sopro de urgência profética sobre esta geração, e você faz parte disso. Jeremias foi chamado ainda no ventre. Deus olhou para ele antes mesmo que ele existisse do lado de fora, e disse: Antes que te formasse no ventre eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Jeremias 1:5. Esse chamado não foi apenas para pregar, foi para se posicionar, para viver com a consciência de que sua vida era resposta de Deus para um tempo específico. E hoje, mais do que nunca, esse tipo de posicionamento é necessário. Colocar Deus em primeiro lugar significa também entender que Ele tem um propósito para a sua existência. Você não está aqui por acaso. Cada detalhe da sua história tem valor. Cada dor, cada espera, cada recomeço, tudo tem um sentido quando está nas mãos do Pai. E quando essa consciência desperta, algo muda dentro de nós. A fé deixa de ser sobrevivência e passa a ser missão. O cristianismo deixa de ser refúgio e passa a ser envio. Porque quem tem Deus no centro entende que foi chamado para impactar o ambiente ao redor. Na prática, isso começa com sensibilidade, estar atento à voz de Deus nos detalhes do cotidiano, estar disposto a obedecer, mesmo quando parece pequeno, ser luz em casa, no trabalho, nas conversas simples. A urgência profética não está apenas no púlpito, mas na mesa do café, no abraço que acolhe, na palavra que edifica, no silêncio que ora, e também na coragem de não negociar princípios, mesmo que isso custe aplausos ou posições. Jeremias achava que era jovem demais, fraco demais, inexperiente demais. Mas Deus não estava procurando performance, estava buscando obediência. E é isso que Ele espera de nós hoje, corações que digam: eis-me aqui. Pessoas dispostas a dizer o que o céu está dizendo, mesmo quando o mundo prefere ouvir outra coisa. O tempo é agora, o sopro já começou. E quem ouvir, vai entender. Deus está chamando. Deus tem feito coisas maravilhosas em nossas vidas muitas vezes, de maneiras que nem imaginamos. Este momento é uma oportunidade para reconhecer e declarar a bondade de Deus. Se você sente no coração que Ele tem sido bom para você, escreva nos comentários: Amém. Sua palavra de fé não só glorifica a Deus, mas também inspira outros a reconhecerem as bênçãos em suas vidas. Vamos juntos proclamar a bondade do Senhor. Você pode até ter sido rejeitado por muita gente, mas Deus ainda tem um plano para a sua história. Talvez você se sinta como alguém esquecido, à margem, fora do alcance da esperança. Talvez existam capítulos da sua vida que você gostaria de apagar, momentos em que tudo parecia perdido. Mas quando Deus entra no enredo, nada é descartável. Até as partes mais escuras ganham propósito. E é nesse ponto que tudo começa a mudar, quando Ele se torna o centro. No Evangelho de Lucas, capítulo 8, encontramos um homem que ninguém queria por perto. Ele vivia entre os sepulcros, isolado, despido, dominado por espíritos malignos. Era considerado perigoso, imprestável. A sociedade desistiu dele, mas Jesus não. Jesus atravessou o mar só para chegar até aquele lugar. Enfrentou uma tempestade no caminho só para libertar alguém que aos olhos do mundo já estava perdido. E quando libertou aquele homem, quando restaurou sua mente e sua dignidade, disse: volta para tua casa e conta tudo quanto Deus te fez.
Lucas 8:39. Esse versículo é uma convocação. Jesus poderia ter levado aquele homem com ele, mas escolheu deixá-lo ali como testemunho vivo, porque a sua transformação não era só pessoal, ela tinha propósito coletivo. Deus queria que todos soubessem o que ele havia feito. O milagre não foi apenas para ele, foi também para os que o conheciam. Era uma mensagem viva caminhando pelas ruas da cidade, provando que não existe caso perdido quando Deus assume o controle da história. Colocar Deus em primeiro lugar é entregar a Ele o direito de reescrever o que parecia encerrado. É permitir que Ele use cada cicatriz, cada queda, cada vergonha como evidência da graça. O passado não precisa ser apagado, precisa ser redimido. E quando isso acontece, a nossa vida se torna mensagem. A dor vira ponte, o fracasso vira voz, e nós nos tornamos cartas abertas que falam de um Deus que transforma sem precisar esconder as marcas. No cotidiano, isso significa não ter vergonha do que Deus já fez por você. É abrir a boca para contar, é deixar a luz dele brilhar nas áreas que um dia foram escuras. É usar cada vitória como testemunho e cada processo como ministério. A transformação verdadeira não se cala, ela compartilha. E quando Deus está no centro, você entende sua história é muito maior do que você. Ela é uma ferramenta nas mãos do céu para alcançar outros corações. Essa palavra não é para qualquer um. Se você está aqui, é porque Deus quer te revelar algo especial. Você está pronto para receber. Ainda temos muito a percorrer juntos, e a próxima revelação pode ser exatamente o que seu coração está esperando. Não saia agora, Deus ainda tem algo poderoso para liberar sobre a sua vida. Mudar por fora é fácil. Basta uma decisão estética, um novo hábito, um esforço de vontade. Mas mudar por dentro exige algo muito mais profundo: entrega. Não há transformação verdadeira sem rendição, porque a verdadeira mudança não começa nas atitudes, começa no coração. É quando o interior se curva, quando a alma reconhece que precisa ser moldada. Só então o Espírito Santo encontra espaço para agir. E foi isso que aconteceu com Zaqueu. Ele era conhecido como cobrador de impostos, alguém rejeitado pela sociedade, desprezado pelos religiosos, visto como traidor por muitos. Tinha dinheiro, posição e poder, mas faltava algo. Quando soube que Jesus passaria por sua cidade, algo dentro dele despertou. Zaqueu subiu numa árvore, pequeno de estatura, mas movido por um desejo grande de ver. E Jesus o viu, chamou-o pelo nome, pediu para entrar em sua casa. E naquele encontro simples, íntimo, direto, tudo começou a mudar. A Bíblia diz que Zaqueu se levantou, e sem que ninguém o mandasse, começou a devolver o que havia roubado, a reparar erros, a reorganizar sua vida. E Jesus declarou: hoje veio salvação a esta casa. Lucas 19:9. Não foi só uma visita, foi uma mudança de governo. Deus deixou de ser uma ideia distante e se tornou o centro da vida de Zaqueu. E quando Deus se torna o primeiro, o que é velho dá lugar ao novo, não pela força do homem, mas pela presença que transforma. Essa passagem nos mostra que a transformação começa com a decisão de abrir a porta. Jesus não invadiu, ele foi convidado, e ao ser recebido trouxe luz. A presença dele reorganiza prioridades. O que antes era importante perde o brilho. O que era desejo cede espaço à vontade de Deus. A entrega verdadeira não é feita de palavras bonitas, mas de atitudes visíveis. O coração que se rende muda o comportamento. A fé autêntica sempre produz frutos. Na prática, colocar Deus em primeiro lugar significa revisar a maneira como você lida com as pessoas, com o dinheiro, com as decisões diárias. Significa renunciar o orgulho, perdoar quando dói, abrir mão do controle. A entrega total é aquele momento em que você não negocia mais com o céu. Você simplesmente diz: Senhor, entra na minha casa, transforma minha essência, muda o que eu não consigo. E ele entra e ele transforma. Não com imposição, mas com amor. Pense em uma casa cheia de móveis velhos acumulados ao longo dos anos. Alguns têm valor emocional,
Outros estão ali apenas por hábito. Mas quando Jesus entra, ele não quer apenas visitar, ele quer reformar. E isso exige espaço. Exige que você esteja disposto a abrir mão do que sempre carregou. Porque o novo de Deus não se acomoda no meio da velha bagunça. A transformação real só acontece onde há entrega total, e é essa entrega que abre o caminho para o próximo passo que precisamos dar. Existe uma força que muitos ignoram, mas que é capaz de sustentar até os corações mais fracos, a força de uma comunidade de fé. Em tempos de individualismo, onde cada um cuida apenas do próprio problema, Deus nos lembra que fomos feitos para caminhar juntos. A fé foi desenhada para ser compartilhada, vivida em comunhão. Ninguém foi criado para andar sozinho. E quando colocamos Deus em primeiro lugar, isso também se reflete na forma como nos relacionamos com os outros. Na igreja primitiva descrita em Atos capítulo 2, encontramos um modelo poderoso. Homens e mulheres que haviam sido tocados pelo Espírito Santo passaram a viver como uma verdadeira família espiritual. A Bíblia diz: todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Atos 2:44. Não se tratava apenas de estar no mesmo lugar, era ter o mesmo coração. Eles partilhavam pão, orações, recursos e principalmente fé. Quando um sofria, todos sentiam. Quando um vencia, todos celebravam. Aquilo era mais do que ajuntamento, era unidade. Essa unidade não acontecia porque todos pensavam igual ou viviam as mesmas experiências. Acontecia porque Deus era o centro. E quando Ele é o centro, as diferenças perdem força. O orgulho dá lugar ao serviço. O ressentimento se transforma em perdão. O egoísmo é substituído pela generosidade. A comunidade se torna um reflexo do céu na terra. E nessa atmosfera, milagres aconteciam, vidas eram transformadas, e o mundo ao redor reconhecia que ali havia algo diferente. No dia a dia, colocar Deus em primeiro lugar também significa valorizar as pessoas que Ele colocou ao nosso lado. É aprender a servir com humildade, a ouvir com paciência, a estender a mão mesmo quando o outro não merece. É participar das dores e das alegrias do próximo. É ser parte ativa do corpo de Cristo, não como quem assiste, mas como quem constrói. A fé, quando vivida em unidade, se torna escudo contra as investidas do inimigo. Pense em uma fogueira. Quando os gravetos estão juntos, o fogo se mantém aceso por muito tempo. Mas se você separa um deles e o coloca de lado, ele logo se apaga. Assim é a vida espiritual. O calor da comunhão mantém a chama viva. Quando nos isolamos, vamos perdendo o fervor, a alegria, a força. Por isso Deus nos chama de corpo, não de peças soltas. E é nesse corpo que Ele manifesta cura, consolo e direção. Já imaginou quantas pessoas estão precisando de uma palavra de esperança neste momento? Deus nos chama para sermos instrumentos em suas mãos, e pequenas atitudes podem fazer uma grande diferença. Assim como você foi alcançado por essa mensagem, outros também podem receber aquilo que tanto buscam: uma resposta, um consolo, um sinal de Deus. Ao interagir com esta mensagem, você se torna um canal de bênção, ajudando a levar a palavra de Deus a quem mais precisa. Se deseja fazer parte dessa missão, não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. Muitas vezes, achamos que já é tarde demais, que os erros do passado nos desqualificaram, que a idade, as falhas ou o tempo perdido apagaram qualquer possibilidade de recomeço. Nos acomodamos ao silêncio, convencidos de que o nosso papel já acabou. Foi exatamente assim que Moisés se sentia. Ele havia sido criado no palácio, teve acesso à melhor educação, viveu entre os príncipes do Egito, mas por um impulso matou um egípcio. Precisou fugir e passou os anos seguintes escondido no deserto, longe do que ele imaginava ser seu destino. 40 anos se passaram. Moisés não era mais um príncipe nem um jovem sonhador. Era um homem cansado cuidando das ovelhas de outro. Até que um dia comum no deserto, o extraordinário aconteceu.
Uma sarça começou a queimar sem se consumir, e do meio daquele fogo, Deus falou. Ele disse: Agora, pois, vem, e eu te enviarei a Faraó. Êxodo 3, 10. E naquele instante Moisés descobriu que não era o fim, era o início de algo muito maior. Essa cena revela um princípio profundo. Deus não se esquece dos chamados que faz, mesmo quando a pessoa já desistiu. Mesmo quando tudo parece comum demais, Ele continua chamando. E quando colocamos Deus em primeiro lugar, abrimos espaço para ouvir essa voz. Uma voz que não apenas consola, mas que envia, que nos tira do comodismo e nos reposiciona. A questão não é se você errou no caminho. A questão é se você está disposto a se levantar quando Deus chama. Moisés tentou argumentar, disse que não sabia falar bem, disse que ninguém acreditaria nele. Mas Deus não estava interessado em suas limitações, ele já sabia delas. Deus queria apenas a obediência, e isso é tudo o que ele ainda busca em nós. No cotidiano, isso pode significar aceitar missões que parecem maiores do que nós, voltar a sonhar com propósitos que um dia deixamos para trás, servir mesmo quando achamos que ninguém mais nos nota. Porque o chamado de Deus não é sobre palco, é sobre obediência. Não é sobre idade, mas sobre entrega. Não é sobre passado, mas sobre futuro. Pense numa estrada bloqueada por um deslizamento. Muitos olhariam e pensariam que o caminho terminou ali, mas um engenheiro pode olhar para o mesmo cenário e ver um novo trajeto, uma curva inesperada, um túnel alternativo. Deus é esse arquiteto do impossível. Ele não cancela destinos, ele redireciona. Quando colocamos nossa vida nas mãos dele, ele nos envia exatamente de onde achávamos que não sairíamos mais. E às vezes o lugar do nosso maior fracasso se torna o ponto de partida para a nossa missão mais gloriosa. Deus ainda chama, ainda envia, e o que parecia ser o final é só o deserto antes da sarça arder. O próximo passo dessa jornada está mais perto do que você imagina. Nem sempre a voz de Deus vem acompanhada de trovões. Na maioria das vezes, ela sussurra. E para escutar um sussurro, é preciso silêncio. Um silêncio que vai além do som, é o silêncio da alma, do orgulho, da pressa. Um lugar interno onde o coração se acalma para perceber que Deus está falando. O problema é que vivemos num mundo barulhento. Estamos sempre cercados de ruídos, opiniões, distrações, notificações, medos. E no meio disso tudo, a voz do Pai pode se perder. Não porque ele parou de falar, mas porque nós paramos de ouvir. Samuel ainda era criança quando Deus o chamou. Ele estava deitado, servindo no templo, aprendendo com o sacerdote Eli. Foi durante a noite, no silêncio do templo, que ele ouviu uma voz o chamar pelo nome. No início ele pensou que era Eli, mas depois de 3 vezes, Eli entendeu que era Deus e orientou o menino. Se ele te chamar de novo, diga, fala Senhor, porque o teu servo ouve. 1 Samuel 3:10. Samuel obedeceu, e naquele momento mesmo tão novo, ele foi capaz de reconhecer e responder à voz de Deus. Esse episódio nos ensina algo profundo. Não importa a idade, o histórico ou o conhecimento. O que Deus procura é um coração disposto a ouvir. Colocar Deus em primeiro lugar é desenvolver essa sensibilidade espiritual, é viver com os ouvidos da alma abertos. Isso só acontece quando aprendemos a silenciar tudo o que grita dentro de nós, a ansiedade, a culpa, a autossuficiência. Quando essas vozes se calam, a voz dele ressurge. Na prática, isso pode ser cultivado com pequenos hábitos. Antes de iniciar o dia, respire fundo, feche os olhos e diga: Senhor, eu estou ouvindo. Antes de uma decisão importante, não busque primeiro conselhos humanos, consulte o céu. Separe momentos sem distração, nem que seja por alguns minutos. Leia a palavra como quem espera por direção, não como quem cumpre uma obrigação. A sensibilidade se constrói no silêncio, e quanto mais você ouve, mais familiar essa voz se torna. Imagine um pai chamando o filho no meio de uma multidão. Entre 1000 vozes,
O filho reconhece aquela única porque há intimidade, há relação. Assim é com Deus. Ele continua chamando, mas só responde quem diz: Teu servo ouve. Essa resposta não é apenas um reconhecimento, é uma entrega. É dizer: estou pronto para escutar mesmo que não seja o que eu quero ouvir. Estou pronto para seguir mesmo que me custe algo. Se esse vídeo está trazendo respostas que você precisava ouvir, não deixe essa confirmação passar. Escreva nos comentários: Deus cuida de mim. E profetize essa verdade sobre sua vida. Essa pode ser a sua maneira de dizer: fala, Senhor, eu estou ouvindo. E quem ouve com fé sempre recebe direção. Porque a voz de Deus nunca vem para confundir, mas para alinhar e renovar. E há mais revelação vindo logo adiante. Fique comigo. Há momentos em que tudo parece ter sido perdido. As portas se fecham, os sonhos se desfazem, e a casa que um dia foi cheia de esperança passa a carregar um silêncio que dói. Mas há algo que transforma qualquer ambiente, por mais sombrio que pareça, a presença de Deus. Quando ele entra, nada permanece do mesmo jeito. Sua presença não apenas consola, ela reconstrói, regenera, renova tudo que havia sido tomado. Foi exatamente isso que aconteceu com Obed-edom. A Arca da Aliança, símbolo da presença de Deus, estava sendo levada a Jerusalém quando um acidente interrompeu o trajeto. Davi, com temor, decidiu deixá-la temporariamente na casa de Obed-edom. Poderia ter sido apenas um abrigo provisório, algo sem expectativa. Mas aquele homem entendeu o que tinha acabado de entrar em sua casa. Ele abriu espaço, recebeu, honrou, e o resultado foi imediato. A Bíblia diz: E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que lhe pertencia. 2 Samuel 6:11. Esse versículo revela algo poderoso: a presença de Deus não apenas visita, ela restaura, ela muda o ambiente. A casa que abriga a presença se torna território sagrado. O que estava desorganizado se alinha ao que estava morto, começa a florescer. E isso não se limita à casa física. Fala também da alma, do casamento, da família, dos relacionamentos, das emoções. Onde Deus habita, há renovo. Colocar Deus em primeiro lugar é fazer da sua vida uma morada, não uma estação de passagem. É dizer: Senhor, fique aqui, tome o teu lugar. Obed-edom não apenas hospedou a arca, ele acolheu o próprio Deus. E por isso tudo o que lhe pertencia foi tocado pela bênção. Não porque ele pediu uma mudança, mas porque ele priorizou a presença. Na prática, isso significa reorganizar nossa rotina, nossa casa, nosso coração para que ele tenha espaço. Significa tirar o que ocupa o lugar dele mesmo que seja bom. Significa criar um ambiente espiritual onde Deus se sente desejado. Quando ele se torna o centro, até aquilo que parecia perdido começa a voltar. É como ver um jardim florescendo depois de anos de estiagem, porque a presença de Deus carrega dentro dela o poder da restituição. Pense em uma terra seca, rachada, abandonada. Nada nasce ali. Mas quando a água certa chega, o solo reage, à vida que parecia ausente ressurge com força. A presença de Deus é essa água viva. Quando ela entra, ela cura o que estava escondido, fortalece o que estava frágil e restaura o que foi arrancado. O que você vai ouvir agora pode ser a resposta exata que Deus quer te dar. Mas poucos percebem esse sinal. Há tempo. Fique até o final e descubra. Ainda há mais revelação a caminho. E o que vem em seguida pode ser a confirmação que seu espírito está esperando. Não perca o que Deus ainda vai falar com você. Às vezes o maior desgaste não vem do que fazemos, mas do quanto carregamos por dentro. O cansaço da alma é diferente do cansaço físico. Ele se instala devagar, sem fazer alarde. E quando percebemos, já estamos orando sem sentir, cantando, sem crer, servindo sem força. É um tipo de esgotamento silencioso, que não aparece nas fotos, mas rouba a alegria, a fé e até mesmo o propósito. E o mais assustador é que isso pode acontecer até depois de grandes vitórias. Elias é a prova disso.
Ele tinha acabado de viver um dos momentos mais extraordinários de sua vida. Havia enfrentado os profetas de Baal, invocado o fogo do céu, visto o povo reconhecer a soberania de Deus. Mas logo depois, ameaçado por Jezabel, ele fugiu e se deitou debaixo de um zimbro, pedindo a morte. Um homem que minutos antes havia sido usado com poder, agora desejava desaparecer. A Bíblia descreve esse momento com sensibilidade e nos mostra a resposta de Deus. Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. 1 Reis 19:7. Essa frase contém um princípio poderoso. Deus não descartou